Olá, boa noite a todos. Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. Alguma vez ouviste falar da DEA? DHEA? Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou explicar o que é, quais os perigos e quais as vantagens também. Boa noite, Rosarinho. Januário, olá. Bem-vinda. Olá, Ana Filomena Filó. Olá, Anabela Vieira. Bem-vindas a todas. Olá, Fátima Laranjeira. Bem-vinda também. Olá, Natália Mendes. Bem-vinda. Olá, Sandra Pereira. Bem-vinda. Olá, Maria do Rosário Medeiros. Bem-vinda. Boa noite, Fátima Laranjeira. Olá, Luís da Fonseca. Bem-vindo. E... Olá. Olá, Zequita. Cris. Gosto em ver-te por aqui. Olá, Lúcia Calinas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Teresa Neves. Bem-vinda também. Olá, Cleo Alves. Boa tarde aí para o Brasil. Olá, Anabela Vieira. Boa noite. Olá, Fernanda Maria Nunes. Bem-vinda. Olá, Maria Santos. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Rosarinho. Obrigado. Olá, Cláudia Fontes. Boa noite, Cleo. Um abraço, Luís da Fonseca. Olá, Catarina Almeida. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Espero que tenham tido um dia fantástico. Boa noite, Zequita. Olá. Olá, Lúcia Calinas. Boa noite também. Espero que tenham tido uma terça-feira fabulástica, que é uma mistura de fabuloso com fantástico. Fabulástico. Olá, Alexandra Dias. Bem-vindo. E... algumas pessoas não me conhecem e eu esqueço-me sempre de me apresentar às vezes no vídeo. Eu vou fazer apenas um pequeno resumo para que quem vir o vídeo fique-me a conhecer um pouco melhor. Eu não sou médico, eu sou uma pessoa normal que durante grande parte da minha vida, mais de metade da minha vida ainda, mais de metade da minha vida, sempre fui bastante doente. Sempre tive um sistema imunitário fraco, problemas relacionados com alergias, problemas respiratórios, era o que eu tinha mais, sempre usei medicamentos, foram mais de 20 anos a usar medicamentos, com 26 anos comecei a tomar antidepressivos, para somar aqueles todos que já usava, comprimidos para dormir, comprimidos para acordar, esse tipo de coisas, e em setembro de 1997 comecei a tomar umas vitaminas, e os problemas começaram a melhorar e a desaparecer. E isso causou-me curiosidade, eu quis aprender o porquê. Fui a 3 semanas depois, estava numa formação com um médico, foi a minha primeira formação com um médico, e vindo lá completamente, comecei a ver um mundo completamente diferente, que desconhecia completamente até àquela data. E desde então, tenho-me dedicado a estudar, eu sou um estudioso, e a ajudar outras pessoas, desde 1997. Ajudaram-me a mim, e eu fui aprendendo e continuo a aprender todos os dias, e decidi também ajudar outras pessoas. Pronto. Porque este tipo de informações que eu dou geralmente não passa na televisão, e as pessoas precisam de ser educadas em relação à natureza, em relação ao que se pode comer, em relação a várias coisas, aos perigos que existem das coisas que a gente come e não só. E por isso mesmo eu faço este tipo de vídeos com pequeninos treinos que espero que tenham um impacto positivo na vida de alguém. Eu sei que tem, muita gente tem-me agradecido por isso, mas eu volto a referir, eu não sou médico, não tenho curas milagrosas para nada, existe solução para quase tudo, mas existe um fator que é necessário, que são vocês. Portanto, as dicas de nada servem se a gente não as puser em prática. Tá? Portanto, este sou eu. Geralmente, à sexta-feira, eu costumo fazer uma sessão de perguntas e respostas. E na última sexta-feira,
o Mário Mineiro, que não estou a ver hoje, e acho que foi o Luís também, Fonseca, salvo erro, que me fizeram uma pergunta que eu não soube responder muito bem. Também não falhei muito, mas eu não soube responder muito bem. E como eu não gosto de que me façam perguntas e que eu não saiba responder, o que é que eu fiz? Fui estudar. E então, a pergunta era relacionada com a DEA, que é assim que se lê, mas que as siglas são DHEA, que é uma hormona poderosa, que eu já vou explicar o que é, e que me fizeram perguntas o que é que eu achava da suplementação da DEA, que eu inicialmente nem estava a conseguir identificar o que é, mas que depois alguém ajudou a escrever o que é que o DEA, o que é que este nome esquisito quer dizer. Eu lembrei-me que seria uma hormona, sabia mais ou menos onde é que ela era produzida. Pronto, mas fui buscar mais alguns pormenores, fui ver alguns médicos a falar sobre isto, fui ver os perigos que existem em relação a isto e as vantagens que existem também em relação a isto. Tá? Para começar, remédio ou veneno depende da quantidade. Tá? Se nós bebermos 2 litros de água por dia, funciona como remédio. Se nós bebemos 20, funciona como veneno. Tá? E é isto que nós temos que entender. É sempre uma questão de equilíbrio. E o exemplo da água é muito fácil de entender. Se eu beber 2 litros de água é bastante benéfico para a minha saúde, funciona como remédio, tá? Se assim a gente quiser chamar, mas se eu beber 20 litros de água num dia, os rins não aguentam e eu posso morrer por causa disso. Por exemplo, apenas um pequeno exemplo para vocês perceberem. Portanto, remédio ao veneno é sempre uma questão de quantidades. Tá? Os alimentos piores e os melhores, que eu às vezes falo, é sempre uma questão do que o que a gente faz todos os dias devem ser os melhores e de vez em quando um ou outro que não seja tão bom, o nosso corpo aguenta. Tá? É sempre uma questão de equilíbrio. É muito importante que vocês percebam isto. Em relação à DEA, a DEA é uma hormona que está relacionada com o nosso sistema hormonal, que nas mulheres, eu na sexta-feira disse que era produzido nas suprarrenais e está certo, mas nas mulheres é totalmente produzido nas suprarrenais, tá? Mas nos homens é apenas uma parte que é produzida nas suprarrenais e a maior parte desta hormona é produzida nos testículos. Tá? Está diretamente relacionado com a testosterona e com o estrogênio. Tá? Pronto. Nós, a partir de uma certa idade, a partir dos 30 anos, mais ou menos, o nosso corpo começa a produzir cada vez menos este tipo de hormônios ou hormonas. Tá? Agora, a pergunta que me foi feita foi em relação à suplementação, se tinha efeitos secundários. Eu falei que até tinha um amigo médico que trabalhava com isto, chama-se terapia hormonal, em que este tipo de suplementos vende-se em qualquer herbanária, mas existem alguns perigos. Tá? O ideal, mas também existem bastantes benefícios. O ideal, se alguém quiser alguma vez fazer uma suplementação deste género, aquilo que tem que fazer é aconselhar-se com alguém que sabe, um especialista nesta área. No mínimo tem que fazer um exame ao sangue para ver os níveis hormonais do seu corpo, porque, vou voltar a repetir, remédio ou veneno depende da quantidade. E existe muita gente, e eu conheço, eu também ando no ginásio, existe muita gente naquele ginásio que usa este tipo de hormona, este tipo de suplemento da DEA, para ganho de massa muscular. Tá? As pessoas que fazem fisiculturismo querem ficar com aqueles músculos todos largos, tipo Arnold Schwarzenegger e Rambo, etc. E eles usam este tipo de suplemento para aumentar. Mas tem alguns perigos. Também tem alguns benefícios, que eu também já vou falar, mas tem alguns perigos também. Por exemplo, em relação às mulheres e os homens, as mulheres precisam de metade da dose dos homens, em média. Tá? Porque o sistema hormonal das mulheres é diferente dos homens. Tá? A nível da testosterona, há aqui uma série de coisas que são diferentes. Tá?
Outra coisa que é preocupante é a qualidade dos suplementos. A gente ir a uma loja comprar um suplemento, a gente não sabe se ele tem qualidade ou não. E também existe mercado negro deste tipo de produtos, de suplementos. Nomeadamente aveia. Existe bastante até. Portanto, é perigoso por causa da qualidade, a gente não sabe. E depois, a quantidade errada pode provocar uma série de problemas. Eu vou começar por aqui. Pode provocar problemas de peso, pode provocar AVCs, se houver quantidade errada desta hormona, pode provocar AVCs, pode interferir com os níveis de colesterol. Por exemplo, se os homens tomarem uma quantidade a mais do que o que precisam de aveia, vão crescer seios. É isto que acontece nos homens. Os homens ficam com mamas. Tá? Se houver uma quantidade errada da dosagem. Muito, neste caso é muito, demais. No caso das mulheres, que também podem usar metade da quantidade, mas se não há um controle da quantidade que se ingere para as necessidades de cada pessoa, no caso das mulheres, uma das coisas que acontece é que começam a nascer pelos na cara, como eu tenho. Começa a nascer barba. Por exemplo. Tá? Só para dar aqui alguns exemplos. Mas também tem alguns benefícios. As terapias hormonais, se bem aplicadas, nas dosagens corretas, têm uma série de benefícios. Aumenta a densidade óssea, o que é ótimo para quem tem ossos fracos, que é quase toda a gente, porque nós não temos minerais suficientes e ainda por cima comemos coisas que faz com que o nosso corpo não os absorva. Tá? Portanto, melhora a densidade óssea, melhora a capacidade cognitiva, portanto, a nossa capacidade de concentração, melhora a libido, no caso das mulheres, melhora a libido, no caso dos homens, melhora a ereção, tá? Isto é relacionado aqui com a parte sexual, porque está diretamente relacionado. Houve alguém que também na sexta-feira, penso que foi a Vandinha, na sexta-feira perguntou também em relação se a parte hormonal estava diretamente relacionada com o desejo sexual, e eu respondi que sim. Tem a ver com este controle das hormonas, da testosterona, do estrogênio, etc. E usar este tipo de suplemento ajuda também muito a melhorar o sistema hormonal. Tá? Portanto, também tem benefícios, mas é perigoso fazer de qualquer maneira. Tem que ser aconselhado por alguém que sabe, alguém que é especializado em terapia hormonal. Se for bem feita, não tem qualquer efeito secundário. Está bem, Luís? Penso que foste tu que perguntaste isso. Não tem qualquer efeito secundário conhecido até à data. Eu tenho um amigo meu médico que trabalha com esta terapia hormonal. Ele usa. Ainda hoje vi alguns vídeos de médicos a falarem sobre isto, em que eles também estavam a dizer que também usavam. Também vi um vídeo do médico, do Dr. Laí Ribeiro, também a dizer que existem estes benefícios, existem estes perigos. Ele falou mais nesta questão dos benefícios, que tem muitos benefícios, mas é perigoso, tem que ser bem aconselhado. Tá? E pronto, e é diferente de homens para mulheres. Portanto, é por isso é que a quantidade a ser usado é diferente. Todos nós já ouvimos falar de terapias hormonais. Eu estive a pensar, aqueles homens que nascem, que nascem e que se sentem mulheres e que decidem mudar de sexo, por exemplo, eles durante algum tempo eles fazem tratamentos hormonais. Eles tomam uma série de hormonas para tornar o corpo deles mais femininos. Uma delas é esta, que é para crescer os seios. Tá? E depois fazem uma operação para mudar de sexo, por exemplo. Mas antes dessa operação, eles fazem durante meses ou anos tratamentos hormonais em que esta hormona, que é muito poderosa, está lá também. Tá? É dessa forma que eles conseguem ganhar os seios. Tem a ver com estas terapias hormonais. Isto já existe há muitos anos, não é de agora. Mas não existem registros de efeitos secundários, desde que seja a dosagem correta. Tem uma série de benefícios. Mas, volto a referir,
sempre com o acompanhamento de alguém que saiba, e não é o meu caso, eu não sou especializado nesta área, tem que ser alguém qualificado, um médico, por exemplo, para ver os níveis das hormonas e fazer uma terapia hormonal adequada a cada caso. Cada caso é um caso e, portanto, isto deve ser feito desta forma. Se me perguntarem a minha opinião, eu nunca experimentei, portanto não tenho opinião na prática, mas tenho opinião em relação à nutrição. Quando se usa nutrição de qualidade, o sistema hormonal também fica a funcionar melhor. Será que há pessoas que têm problemas mais graves, em que têm tudo desregulado a nível hormonal e que a parte da nutrição seja difícil de regular aquilo? Se houver, são exceções. Mas pode haver, sim. Mas pronto. O vídeo de hoje era para vos esclarecer, e a mim também, porque eu tinha algumas dúvidas em relação a isso. Fizeram uma pergunta e eu não soube responder. Fui estudar e agora já sei. Tá? Espero que vocês também tenham, principalmente quem tinha estas dúvidas em relação a isto, tenha ficado mais esclarecido. Tem muitos benefícios, tem que ser bem administrado, tem que ser as quantidades certas de pessoa para pessoa. Isso é sempre diferente. Está bem? Portanto, bem-vindo a todos que chegaram agora mais tarde. Vou só aqui ver se há aqui alguma questão. Só boa noite, boa noite, boa noite. Olá, olá Arminda Cunha, Lourenço, Val, Leonor Monteiro, olá Celeste, olá Elsa, Teixeira, Luís Ângelo, olá Maria José Silva, olá Maria Pinto, olá Dora Barreto, olá Rosário Salles, Dora Ribeiro, Maria José Toledo, Sandra Neto, aqui já tinha visto, quem é que chegou agora depois? Olá Dulce Bonita, Fernanda Maia, Filomena Oliveira, boa noite Pedro Pinto e Cidália Moreira, qual dos dois será? Penso que é a Cidália. Bem-vinda. Olá Miguel Silva, olá Filomena Oliveira, Célia Souza, boa noite Fernanda, olá David, meu vizinho aqui do lado, olá Leonor, Rafaela Cafofo, olá Carlos Silva, olá António Santo, olá Paulo Canossa, olá Patrícia Coelho, Luís Albino, olá Silvia Marcelino, olá Maria de Fátima Guedes Dias, olá Celeste, já falei, acho eu, Madalena, Elisa Marques, bem-vindos a todos, é muita gente, há muita gente hoje. Olá Adriana, olá Assunção Teixeira, olá Bucatarino, Bernadette Matias, Doris Melo, Ana Luísa Camacho, Baltazar Moreira, Ana Isabel Martins, olá Francisca Melo, boa noite Tony, olá Zé Carlos Moura, Francisco Mendes, boa noite, olá Teresa Vieira. Obrigado Luís pela pergunta. Sim, os suplementos que eu uso ajudam a aumentar a densidade óssea. No grupo dos testemunhos onde tu estás, Luís, tu podes escrever na barra da pesquisa e escreves qualquer coisa relacionada com isso, até podes escrever densidade óssea, se a palavra estiver lá na descrição do testemunho, mas está lá um testemunho mesmo com provas, com o raio-x antes e o raio-x depois, salvo erro, 8 meses, se não estou enganado, em que se nota perfeitamente no raio-x que o osso foi reconstruído, as cartilagens foram reconstruídas. Está bem, Luís? Está lá no grupo. Tem duas fotos do esqueleto, da cintura para cima, até ao crânio. Tem uma ao lado da outra, tem o antes e o depois, e nota-se perfeitamente no raio-x que 8 meses depois, que até os médicos ficaram espantados como é que a pessoa conseguiu regenerar aquilo tudo. Portanto, a resposta a essa pergunta é sim. Está bem, Luís? Vais lá ver. Precisares de mais alguma questão? Ou dificuldade em encontrar? Está bem? Boa noite, Júlia. Olá, Eugénia, Madalena. Olá, Sandra Dias. Portanto, este foi o vídeo para hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, metam corações, partilhem. Se alguém que está a ver este vídeo tiver algum problema que precisa de alguma ajuda mais pessoal, pode-me enviar uma mensagem pessoal. Falamos um bocadinho dos problemas. Posso dar algumas recomendações em termos de alimentação, suplementação, esse tipo de coisas. Terei todo o gosto em ajudar. É isso que eu faço há muitos anos. Portanto, espero que tenham gostado. Eu amanhã volto às 21 horas. Um bem-aja para todos. Volto com mais um treino sobre um tema relacionado com saúde natural. Beijinhos, abraço, obrigado a todos e até amanhã. Tchau, tchau.